Senhor a todos. Meu nome é Diego Siqueira, sou professor da Escola Dominical e coordenador dos jovens. Nós vamos estar iniciando a nossa pré-aula dos jovens. É a pré-aula do quarto trimestre de 2016, que tem um tema muito importante hoje na geração que nós estamos vivendo, que é em espírito e em verdade. É um tema muito forte, um tema muito bonito. E nós temos como a lição número 1, tem como título, o real significado da adoração e do louvor. Professor, leva isso para a sua sala de aula, leva essa metodologia chamada brainstorming. O que significa isso? Tempestade mental. Você pergunta para os seus jovens, inicia a aula com essa pergunta: o que é louvor e o que é adoração? Será que eles vão saber o que é louvor e o que é adoração? Será que você de casa que está escutando sabe o que é louvor e o que é adoração? Outra, existe alguma diferença entre louvar a Deus e adorar a Deus? Se existe uma diferença, qual é essa diferença? Defina com uma palavra cada um desses conceitos. Com uma palavra, o que seja adoração, e com uma palavra, o que seja louvor. Identifique as características do que seja louvor e a adoração. Faça essa pergunta ao jovem. Traz esse embaraço para ver se eles têm noção mesmo o que é adorar e o que é louvar a Deus. Começa a sua aula com essa tempestade de pergunta. Você vai embaralhar a cabeça deles, eles vão pensar que sabe, mas na hora vão ver que não sabe nada. Aí que o professor entra com a lição, instruindo a lição de acordo com o tema. O nosso texto do dia se encontra no livro de Salmos, no capítulo 95, verso 6, que diz: Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aqui é feito um chamado para Deus. Vem, adoremos, nos prostemos. Venha, jovem, adore ao Senhor, proste ao Senhor, porque Ele nos criou. Então aqui tem um chamado para nós adorarmos a Deus. E esta lição está chamando você também, juntamente com todos nós, para adorarmos a Deus. O nosso texto bíblico se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, do verso 28 e 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo do que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aqui o escriba faz a pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, que não há outro além de ti, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, e o mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse: não está longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Jesus estava querendo dizer: você está começando a entender o caminho. O caminho é este mesmo. Você agora compreendeu o que é o reino dos céus. Você está começando a compreender, começando a entender o real sentido do Evangelho. E é isso que nós estamos propondo nessa pré-aula, que você conheça o verdadeiro, real sentido da sua adoração. Nesse 3 trimestres, nós vamos tentar compreender qual é o real sentido da adoração, qual é o real sentido do nosso louvor a Deus. A nossa introdução diz o seguinte: adorar e louvar são duas faces de uma mesma moeda, muito cara para nós. Nosso relacionamento com Deus, isto é, um fato, que não adora ou louva ao Pai, sequer consegue receber como alvo do amor do Criador. Por isso, durante os próximos 3 meses, estudaremos a respeito dos fundamentos da nossa adoração e louvor a Deus.
O objetivo é aprofundar nossa relação com Deus, muito mais que um árido e estéril exercício de diferenciações terminológicas. Nossas aulas serão momentos reservados para, em comunidade, desenvolvermos nossa intimidade com Deus e o amor ao próximo. O tema desta lição, né, está ligado totalmente com o nosso cotidiano. O que nós fazemos todos os dias, é o nosso cotidiano. E esse tema está ligado com esse cotidiano. Nós vamos confrontar você, ou seja, para você parar de viver esse comodismo que você tem vivido. Que comodismo é esse, jovem? Você vai para a igreja, você vai para uma oração, você vai para uma consagração, tem encontros jovens, canta hino, só que você vive num comodismo. O jovem tem que entender que a sua adoração a Deus é algo mais do que isso. É algo além do que você só estar na casa de Deus louvando a Ele. Eu vou te confrontar nesta lição com isso. A adoração, ela é seguida de um preço. Ela é seguida de algo que você deve estar disposto a pagar. E qual é o real sentido da sua adoração, você sabe? Qual é o real sentido deste preço que você tem para pagar? Afinal de contas, você é ou não é um filho de Deus? Você é um filho de Deus. E você sendo filho de Deus, você tem que conhecer o seu pai. Você tem que ter uma intimidade com o seu pai. Se você é filho de Deus, você tem que ter um entrosamento com o seu pai. Você tem que se entrosar com ele. Você tem que manter uma relação, uma comunhão com ele. E este tema nós vamos tratar dessa pré-aula. Que você possa entender que adorar Deus não é apenas ir na casa de Deus, cantar, ensaiar, senão fica muito fácil. Adorar Deus não é isso. Adorar Deus é mais do que isso, requer uma renúncia, requer um compromisso e um preço que você, jovem, tem que pagar. No nosso primeiro tópico, nós temos a sincera dúvida de um escriba. A relação de Jesus com os líderes religiosos daquela época. Como Jesus se relacionava com os líderes religiosos daquela época? Será que era como é que posso dizer? Era uma relação amigável? Não, Jesus era amigo de todo mundo. Os líderes chegavam, conversavam com ele, sentavam. Jesus era tranquilaço, tranquilão. Será que realmente era isso que acontecia naquela época? Será que é realmente isso que nós temos essa visão que Jesus não confrontava ninguém, que Jesus era tranquilo, era light? Vamos ver se realmente era isso? O contexto no qual está inserido a porção bíblica de nossa leitura em classe demonstra bem a convivência tumultuada entre Jesus e as autoridades religiosas de sua época. Quando de sua entrada triunfal em Jerusalém, ele foi criticado pelos fariseus. Depois de expulsar vendedores do templo, escribas e sacerdotes tramaram matá-lo. Sacerdotes, escribas e anciões tentaram constituir prova para acusações de blasfêmias, indagando sobre sua autoridade. Os sacerdotes fariseus quiseram prendê-lo. Herodianos e fariseus buscaram induzi-lo ao erro e à insubordinação contra César, e saduceus procuraram embaraçá-lo com uma questão a respeito da interpretação da lei. Todo o ministério de Jesus terreno sempre foi alvo de críticas, repreensão, acusação, parte de quem? Dos líderes religiosos, daquelas pessoas a qual entendiam o evangelho, da qual tinha em poder, né, a Santa Sagrada Escritura, e era essas pessoas que, em vez de entender o que o mestre dizia, não, era elas que iam contra Jesus. Havia pessoas que confrontavam e botavam Jesus em uma situação, em uma saia justa, de frente à multidão, querendo achar algo para poder pegar Jesus. Agora eu peguei ele, agora eu vou acabar com tudo que ele está pregando. Tumulto, discórdia, era isso que os fariseus, herodianos, saduceus faziam. Queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Muitos confrontos políticos e também religiosos, mas nunca deles Jesus se deixou abater. Nunca deles Jesus se deixou se enfraquecer, pois ele tinha um conhecimento, o conhecimento
que muitos não tinham, pois era uma sabedoria que vinha do alto, a sabedoria de Deus. Ele os confrontavam e pregavam, acreditavam, mas a natureza de Cristo, a natureza de Jesus, a natureza do Mestre, não era desta terra. Jesus não tinha uma natureza terrena. Jesus tinha uma natureza vinda do alto, a natureza celestial, a encarnação de Deus aqui na terra. E o mundo não conhecia esta natureza. No livro de Mateus, capítulo 3, verso 2, o João Batista vai dizer: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está chegando. Esta é a natureza divina de Deus aqui na terra, que muitos nem entendiam. Muitos nem compreendiam qual era a verdadeira essência de Jesus. E eles batiam de frente, eles tentavam achar qualquer falha de Jesus. E hoje, você que é evangélico, você que é um jovem cristão, você tem a natureza de Cristo? Será que nós possamos dizer que nós temos a natureza de Cristo? Nós temos esse confronto aonde nós vamos? Ou nós somos pacíficos, nós somos calmos, nós somos tranquilos, nós não temos uma ideia formada? Será que hoje você tem a natureza de Cristo? Você tem uma ideia formada do reino dos céus? Será que verdadeiramente nós temos isso? É importante, professor, que você passe isso para a sala de aula. Seus alunos, os jovens, têm esta natureza de Cristo formada? Não é uma natureza de fazer barraco, não. É uma natureza formada, fragmentada no Evangelho. Porque muitos podem confundir esta natureza como pessoas encrenqueiras que arrumam tumulto por nada. Não, não é isso. É você ter uma mentalidade formada. É você ter a natureza de Cristo com os ideais que Cristo estabeleceu para a igreja, estabeleceu para a sua juventude. Aqui no nosso segundo tópico está dizendo a dúvida do escriba. O escriba, ele teve uma dúvida. Qual foi a dúvida que esse escriba tem? Talvez pode ser a sua dúvida também, né? Vamos ler o que diz a revista. Em meio a tantos embates, um daqueles religiosos parece fazer uma pergunta genuína, desprovida de segundas intenções. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Claro que a inquietação do doutor da lei não era sobre a sequência dos mandamentos. Isto ele, como guardião da lei, sabia muito bem. O questionamento era sobre qual o maior, o mais importante, o mandamento imprescindível. Jesus cita o Shema judaico, isto é, a clássica declaração de Deuteronômio 6, 4 e 9, que se inicia com o imperativo ouve, que no curso da construção da sociedade judaica tornou-se uma das espécies de declaração de fé. Todavia, a conclusão que o escriba tira das palavras citadas por Jesus é dura para o sistema religioso tradicional, pois, como conclui o doutor da lei, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus nunca deixou ninguém a ver navio, ninguém perdido. Jesus sempre ensinava, ele sempre tentava explicar algo que as pessoas se propuseram a saber, né? E o escriba estava meio perdido. Qual é o primeiro mandamento? Não sei. Estou em dúvida. Qual que é? De coração ele não sabia. O escriba faz uma pergunta que não sabia o mandamento fundamental, o essencial mandamento. Existiam 10 mandamentos e 613 preceitos. Ele era detentor deste mandamento. Mas ele fala sem maldade. Ele não sabe realmente qual é o maior, qual é o mandamento que se alcança o clímax, o ponto mais elevado da Torá. Ele não sabe. Ele faz essa pergunta para Jesus. E Jesus responde com todo o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, da sua alma e da sua força. E o próximo como a ti mesmo deve amar. Mas a busca é essencial para a sobrevivência cristã. Aquele escriba, ele procurou saber qual é o maior mandamento. Você procura saber alguma coisa de Deus? Ou você fica de braço cruzado, confortável, sentado no sofá, vai na igreja quando tá no horário, vai no ensaio quando alguém chama, quando alguém liga, mas você tem
a ousadia de procurar saber algo de Deus, procurar saber como que eu consigo adorá-lo, como que eu consigo louvar, como que eu consigo chegar ao ponto máximo de Deus? Você jovem, está procurando realmente saber? Ou você realmente está sossegado, tranquilão, esperando a vida passar, esperando o tempo passar, daqui a pouco vai ter culto, eu vou, daqui a pouco vai ter um ensaio, alguém vai me chamar, vou tocar uma guitarra, vou tocar um hino, você está sem interesse. A procura ela é essencial, porque ela vai te levar a conhecer mais de Deus, vai te levar a querer saber mais de Deus. E as dúvidas sempre surgem na nossa trajetória com Cristo. Sempre você tem uma dúvida, pô, será que realmente isto que eu ouvi é verdade? Será que realmente se eu fazer desse jeito vai dar certo? Você tem que procurar saber. A dúvida, ela cria esta pergunta e você tem que procurar as respostas. Procure com o seu professor, procure com o seu coordenador, procure com o pastor, procure com sua mãe, com o seu pai, com os amigos que tenham um certo conhecimento, que com certeza a resposta que você está procurando, ela vai te alcançar. Aqui no nosso terceiro subtópico diz a declaração de Jesus. Escriba procurou saber, procurou entender, e Jesus faz uma declaração para todos que estão ali, inclusivamente para o escriba. A lição diz o seguinte: diante de uma afirmação tão radical que colidia diretamente com a natureza do culto sacrificial judaico, enfraquecido, mas ainda existente naquela época, Jesus assegura ao escriba que suas convicções o aproximavam do reino de Deus. Jesus denuncia mais uma vez aqui nesse texto que a adoração não tem relação com o que possuímos, isto é, com o capital financeiro, social ou intelectual que temos, mas com aquilo que somos. Se reconheço que não sou nada e que Deus é incomparável, então eu sou adorador. Se não sou egoísta, mas percebo o outro como meu irmão, merecedor de toda misericórdia e amor que necessito, estou louvando a Deus. O que faço não deve ser consequência de uma cobiça por algo a receber, mas o resultado de um autoconhecimento básico. Sou filho amado do Pai e membro do corpo de Cristo. Os judeus, naquela época, entendiam que cultuar a Deus, louvar, adorar a Deus, era através de sacrifício, era através de holocausto. Esses eram alguns dos fazia parte do culto deles, cultuavam a Deus. Embora eles terem rejeitado Jesus como filho de Deus, não o amaram realmente, mesmo eles sendo detentores da Torá, mesmo eles tendo o poder da Santa Sagrada Escritura na mão, da lei, eles não conseguiram ver Jesus como filho realmente de Deus. Jesus vem e nos ensina que não basta você só ter, não basta você só possuir esta Bíblia, não basta você só ler a Bíblia de uma forma que você não consiga entender o que diz a Santa Sagrada Escritura. Você, jovem, tem que entender a Bíblia e tem que introduzi-la, este mandamento, no seu coração, no seu interior. E esta transformação é que vai ressaltar numa comunhão com o próximo. Aqui o escriba tinha entendido o que Jesus havia falado. O escriba conseguiu entender o que Jesus havia falado e pôs aquilo no seu coração. De que se eu amar o próximo, se eu me aproximar do próximo, eu consigo alcançar o reino de Deus. Mas o que nós vemos hoje? Jovens, grupinhos de jovens que não se envolvem, que não têm contato com o próximo. Chegou um novo convertido na igreja, chegou uma pessoa que não faz parte do ramo de amizade dele, ele não inclui, ele exclui. E isso não é fazer parte do reino de Deus. A exclusão não é fazer parte, a inclusão é que faz parte do reino de Deus. É você amar e ver aquele próximo, aquele jovem, como fruto de que Deus um dia teve que fazer algo para poder resgatar aquela vida assim como resgatou a minha.
Então, esta exclusão, esse grupinho que é na igreja, eu não falo com fulano. Eu não fui com a cara de Beltrano. Eu não gosto dela, não gosto. Isso não faz parte do reino de Deus. Nós temos que amar o nosso próximo. A declaração que Jesus fez para aquele escriba falou: você realmente está aproximando perto do reino de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Amar o próximo. Aproximarmos mais do reino de Deus. E aproximarmos mais para Ele, para conhecermos a sua verdade. O nosso segundo tópico fala a respeito da adoração individual. Possíveis definições para louvor e adoração. Vamos ver o que diz a revista em questão disso. Provisória e precariamente podemos descrever a adoração e louvor como um estado de consciência onde se reconhece simultaneamente a grandiosidade de Deus e a efemeridade da condição humana. É a busca insaciável por mais da pessoa de Deus, sem nenhum interesse alheio a esse fim, e desejo pessoal de dedicar o máximo de si a Deus ao próximo. Partindo dessas ideias, fica evidente que existem níveis de intensidade diferentes da adoração e louvor, não necessariamente uma hierarquia ou uma escala. O plano inicial de Deus, desde o Jardim do Éden, sempre foi manter um relacionamento com sua criação, sempre foi manter um contato. Mas isso acabou sendo rompido. Como? Pela queda do homem. Houve um afastamento de Deus com a sua criação. No livro de Isaías, capítulo 59, verso 1, vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades, o vosso pecado, faz separação entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Assim como um peixe que sai da água, está em terra seca, e anseia voltar novamente para a água, para poder sobreviver, para poder manter a sua vida, assim também tem que ser o jovem cristão que se afasta de Deus e anseia voltar para os caminhos de Deus. É aquele que busca estar diariamente, um comprometimento em estar na presença de Deus, porque ele anseia isso, ele quer isso. Nós, uma vez, nos afastamos da presença de Deus decorrer da caída de Adão. Nós se afastamos e hoje nós a todo tempo buscamos voltar de novo a esta essência de volta para Deus. No livro de Oséias, capítulo 6, do verso 3, vai dizer o seguinte: então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A sua saída como alva é certa, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Assim como a terra necessita daquela chuva seródia, nós precisamos nos aproximar de Deus para que Ele possa nos fornecer a chuva de bênção, a sua chuva que nos mantém firmes de acordo com a sua palavra. Agora, se você não buscar esta intimidade com Deus, se você não buscar se aproximar de Deus, como Deus vai te dar esta chuva seródia? Como Deus vai lhe conceder o desejo do teu coração? Por quê? A intensidade da sua busca determina o resultado da sua adoração diante do Pai. Quanto mais você busca, quanto mais você se dedica diante de Deus, resulta na sua adoração diante do Pai. Mais o Senhor concede o desejo do teu coração. Você, jovem, tem se dedicado a buscar o Senhor? Tem se dedicado a cada dia mais estar na presença de Deus? Ou você é daquele jovem que apenas se conforma com aquela adoração, aquele comodismo que você tem vindo fazendo? Basta nós queremos dedicarmos mais a Ele, basta nós queremos o adorá-lo mais, sentimos a Tua glória de uma forma esplendedora em nosso ser.
O nosso subtópico de número 2 está a espontaneidade e a simplicidade na adoração. A adoração não pode ser mecanizada. Celebrações como tarde de adoração, noite de adoradores, pode ter um ótimo apelo mediático, mas não possuem grandes espirituais. É possível realização de cultos com outros fins políticos, econômicos possíveis, que não a adoração. Nunca se deve associar adoração e louvor a uma sequência de protocolos a serem seguidos, e o que não pode ser modificado. Adoração e louvor, por vezes, está relacionado na Bíblia à situação de fortes sentimentos, arrebatamentos, e muitas vezes surpreendentes. Ao falar a respeito do perfeito louvor, Jesus cita a pureza e simplicidade das crianças. Logo devemos entender que louvor a Deus, ainda que seja algo feito em um contexto coletivo, é uma atitude que devemos fazer de forma espontânea, por meio da gratidão, quebrantamento e da humilhação. O que nós vemos hoje em muitas igrejas, principalmente enquanto jovens, né, que a adoração ficou uma forma robótica. Vai ter tarde dos adoradores, aí enche de jovem de tudo quanto é lado, chega lá, levanta a mão, adora ao Senhor, né? Canta, toca. Mas será que realmente estão adorando a Deus? Será que realmente eles vão lá, levanta a mão, toca, canta, realmente estão adorando a Deus? Ou é porque eles estão acostumados a fazer isso toda tarde de louvor, estão acostumados a fazer isso todo encontro que tem, encontro jovem, encontro retiro de jovem? Será que realmente esta é a verdadeira adoração? Ou é uma forma mecanizada, robotizada, né? Igual um robozinho, jovem tá igual um robozinho, costumam fazer isso todo dia. Será que realmente é isso a adoração que Deus está propondo para o seu povo e para os jovens? Certa vez Jesus estava com os discípulos, né? E veio uma criança ter com Jesus. E os discípulos ali, tipo, que tentaram interromper a criancinha. Não deixa a criança aí não, deixa a criança atrapalhar o mestre. Vai atrapalhar o mestre, discípulos. Vão atrapalhar o mestre. Essa criança aí, pelo amor de Deus, cadê a mãe que não viu? O mestre está aqui ensinando, essa criança veio, cadê a mãe? Tu dormiu, não viu? E Jesus deixa bem claro, deixa vir a mim. Não impeçais que a criança venha a mim, porque pertence, dos quais elas se tornam semelhantes ao reino de Deus. Pois o reino dos céus pertence aos que tornam semelhante a esta criança. Jesus pegou uma criança para fazer uma ilustração a respeito do seu reino. Jesus, naquele fato, Jesus não estava oferecendo bala. Alguém quer bala? Oh, tem uma bala aqui. Jujuba, olha Jujuba! Tem um Jujuba aqui para vocês. Ó, biscoito, hein? Trouxe biscoito. Não, Jesus não estava pulando. Não, Jesus não estava gritando, Jesus não estava fazendo nada. Jesus estava simplesmente ali conversando. E as crianças quiseram Jesus sem nada em troca, sem receber bala, jujuba, biscoito, sem Jesus estar pulando, gritando. Foram de coração limpo. As crianças foram sem pedir nada a Ele. A verdadeira adoração é quando nós vamos a Ele como essas crianças vão. É muito bom uma tarde de louvor de jovem. É muito bom uma tarde de adoração de louvor. Mas qual é o real sentido que nós estamos indo para lá? Será que nós vamos para lá realmente para adorar a Deus? Ou é porque nós vamos falar com interesse de buscar algo de Deus? De barganhar algo de Deus? Pois entendemos por meio dele que nós fomos libertos. É esse entendimento que nós temos que ter. Nós vamos lá para adorá-lo, igual diz em Salmo 59, que nós temos o texto do dia, vamos para adorá-lo, nos prostrarmos, porque foi ele que nos criou. Nós fomos, através de Jesus Cristo, do teu Filho, curados, remidos, transformados, purificados de toda dor, de toda mancha e de todo sofrimento. Essa é a simplicidade da adoração que nós temos que ter. E professor, jovens, o professor tem que passar isso para os seus jovens, essa simplicidade. Não basta ser só uma tarde de adoradores, um culto
um dia de semana que você vai lá apenas para agradecer. Você vai lá apenas de uma forma de gratidão, de humilhar-se a Deus. Esta é a adoração da simplicidade que Deus deseja para o povo. É essa a perfeita adoração que Deus tem, que Deus quer, igual esta criança que veio sem nada em troca, sem receber nada em troca. E Deus pegou esta criança e a listou como o reino dos céus. Aqui no nosso terceiro subtópico fala adoração como acesso individual a Deus. Não dá para adorar mais ou menos, quase adorar, ou adorar-se a Deus ou não. Por isso, muitas pessoas procuram enganar-se a si mesmas, achando que a simples presença no contexto religioso as faz adoradores do Pai. A verdade é que aqueles que crerem em busca a Deus com simplicidade de coração, com certeza o acharão. Deus, durante todo o curso da humanidade, convida-nos a adorá-lo e conhecê-lo como o único Senhor. A Bíblia está repleta de narrativas a respeito de pessoas que, em sua disposição pessoal para adorar o Senhor, foram abundantemente abençoados enquanto adoravam. Isaías teve o pecado perdoado, Moisés conversou com Deus como quem dialoga com um amigo, Jacó teve um encontro inesquecível com Deus, Paulo teve toda a visão de mundo reorientada. Adoração como acesso individual a Deus. Primeiro, a adoração ela não se limita a um determinado lugar. É só na igreja que eu posso adorar? É só em templos que eu posso adorar? É só numa reunião familiar, onde há pastor, onde há ministro, que eu posso adorar? Ela não está determinada a um lugar, nem tampouco a um grupo, a um conjunto reunido. Não, eu só posso adorar a Deus quando eu estou com a minha equipe jovem. Eu só posso adorar a Deus quando eu estou com a minha galera, quando eu estou com os meus jovens, com os meus colegas. Não. Sempre será algo pessoal e individual de cada um. A adoração, ela é individual. No livro de João, capítulo 4, do verso 21, vai dizer o seguinte: Então Jesus disse-lhe à mulher: crê em mim, que chegará a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Só existe o verdadeiro adorador. Deus fala do verdadeiro adorador. Tem um verdadeiro adorador? Tem. Mas se tem um verdadeiro, tem o falso adorador. É aquele que pensa que está adorando. Ele é falso. Não está adorando nada. Ele apenas pensa que está adorando. É falso. Ele apenas pensa que vale alguma coisa, mas não vale nada. É falso. Como você está sendo verdadeiro diante dele? Em que se você fundamenta a sua adoração ser autêntica? Como é que você sabe que Deus está recebendo a sua adoração? Como é que você tem certeza? O princípio da adoração verdadeira, em que você base o seu fundamento? Não, eu sei que Deus está recebendo minha adoração. Como você sabe disso? Como você tem essa certeza? Traz essa dúvida para a sua sala de aula, professor. Como você sabe, jovem, que a sua adoração está sendo verdadeira? Como você sabe que o seu louvor está sendo chegado até o alto? Como você sabe? Em que você se fundamenta? Aonde é a sua base para isso? Eles não vão saber responder. Eles não sabem que a adoração ela parte da princípio chamado obediência com Deus. Não adianta você ir à igreja, fazer parte de um grupo, cantar, tocar, se reunir. Deus não vai receber a sua adoração porque você está sendo falso com Deus. Igual um dinheiro. Já viu um dinheiro falso? Você tem um dinheiro falso na mão. Você sabe que é falso. Você vai tentar comprar algo com aquele dinheiro. O que vai acontecer com aquele
com aquele algo que você for comprar. Quando você dá o dinheiro, as pessoas não vão receber. Por quê? Porque é falso. Ninguém aceita o que é falso. Por quê? Porque não é verdadeiro. Não está sendo verdadeiro consigo mesmo e não está sendo verdadeiro com o Pai. Se você não é uma pessoa obediente a Deus, temente a Deus, como você vai adorá-lo em verdade? Não tem como. Não tem lógica. É uma questão de lógica. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser obediente com o Pai. Aí a sua adoração vai chegar. Pois você está sendo falso adorador perante a Deus. Parte de uma submissão. Você tem que ser submisso. E depois a sua adoração vai ser verdadeira diante do Pai. Jovem, seja verdadeiro diante do Pai. Não basta só cantar, tocar. Quando você sair, seja verdadeiro, seja submisso àquilo que Deus quer para a sua vida. O nosso terceiro tópico, do primeiro subtópico, vai dizer o cerimonialismo legalista contemporâneo da nossa atualidade. Diz o seguinte: normas para se prestar um culto são necessárias e a própria Bíblia traz estas orientações. Entretanto, um culto que se concentra em ritos e cerimoniais sem contemplar a atuação do Espírito Santo tende a engessar a liberdade da adoração e do Espírito Santo em atuar na congregação. Para algumas pessoas, a adoração está diretamente vinculada à execução de determinadas formalidades espirituais. Quando uma igreja está disposta a cultuar a Deus, juntamente com sua membresia, se dispõe a prestar um culto, é necessário que ocorra algumas regras. Que regras são essas? Primeiro, estabelece o início e o término de um culto. Estabelece hinos e cânticos que vão ser entoados no decorrer deste culto. Estabelece grupos, sejam de irmãs, e oportunidades a serem dadas no andamento do culto. Há um espaço da mensagem e da explanação da palavra. Estas liturgias de culto, em algumas determinadas denominações que ocorrem, só quando há uma cerimônia que inibe a atuação do Espírito Santo de Deus, impedido de um mover sobrenatural da terceira pessoa da Trindade no meio da igreja. Acaba ocorrendo o que nós vemos hoje em muitas igrejas, que é o esfriamento espiritual, em que jovem, irmãs e toda a parte ministerial está sendo afetada diretamente de acordo com as formalidades de culto, de acordo com o culto litúrgico de algumas determinadas denominações. O Espírito Santo, ele é a fonte de todo o poder. Jesus disse: vou para o Pai, não deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E o poder do grego, do original, quer dizer dunamis, ou seja, dínamo, um gerador, um provedor de energia dentro de cada um. Se perdemos, segundo o evangelista Tim Swagger, se perdemos o Espírito Santo, nós perdemos tudo. O cerimonialismo legalista contemporâneo tem sido um dos principais engessamentos do Espírito, da atuação do Espírito Santo dentro das nossas igrejas. Professor, passa para os seus alunos e deixa bem claro que a chama do Espírito, que é um dos símbolos do Espírito, que é a sua chama, não pode se apagar de jeito nenhum. 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo vai dizer: não apaguem o Espírito, não deixem a chama do Espírito apagar, porque é a essência que move o culto, é a essência que transfere a glória de Deus aqui na terra, é o
Espírito Santo de Deus posto em cada um, posto dentro do cristão, para que possa ser manifestado e para que possa ser atuado de uma forma gloriosa dentro da nossa igreja, principalmente dentro dos jovens cristãos. O nosso segundo subtópico desse tópico terceiro, que é alguns desafios na adoração em comunidade, é o segundo, a irreverência assumida como elemento litúrgico. Em nome de uma suposta modernização, ou para usar um termo técnico, aculturação, algumas igrejas perderam suas identidades, já não se percebe como manifestações históricas do reino de Deus, são apenas meros ajuntamentos sociais. Não há nenhum sentimento de reverência nesses locais. Para certos grupos, ir ao shopping e ir à igreja significa a mesmíssima coisa. Literalmente, o louvor é um espetáculo de pirotecnia espiritual. Às vezes, nada mais do que muitos choros e gritos, e muitas vezes apenas pulos e aplausos, letras repetitivas, a exaustão, vazia de conteúdo bíblico e até mesmo de sentido lógico. Povoam certas igrejas em nome de atrair o público jovem. O templo transforma-se em um local de entretenimento. Para esse tópico, eu quero que você veja comigo em Ezequiel, capítulo 44, no verso 23, que diz o seguinte: ensinar o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Hoje, em pleno século XXI, a Igreja de Cristo, aquela que foi chamada para ser o diferencial, aquela que foi chamada para ser o exemplo, está vivendo uma mundanização dentro dela. E a falta de reverência, a falta de temor a Deus, principalmente na parte dos jovens, está sendo uma das piores causas degradantes do cristianismo neste último século. O modismo e a modernização estão sendo ovacionadas por muitos jovens, inclusive jovens que se dizem cristãos. Olha só que a revista nos vem nos trazendo. A casa de Deus está sendo alvo de gritos, estão sendo alvos de fotos, falatórios, paquera e de tudo aqui há no mundo para atrair o jovem para a casa de Deus. Sem conteúdo bíblico, sem renúncia e sem manifestação de poder e graça. O evangelho está sendo corrompido, está sendo banido dentro das nossas igrejas por assumir a irreverência do elemento litúrgico dentro das nossas igrejas. Romanos, capítulo 12, verso 2, vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformá-los. Como que eu vou transformar este mundo? Pela renovação da vossa mente. É a vossa mente que vai transformar este mundo, para que as pessoas possam experimentar o que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso que as pessoas têm que experimentar. No original, não os conformeis, quer dizer, não vos amoldeis, ou seja, o apóstolo Paulo está falando, não copia este mundo. Não sei que cisma que a igreja, que a noiva de Deus tem em copiar este sistema caído, falido, onde o príncipe desse sistema é Satanás. É uma cisma em copiar algo de fora, algo que está no mundo e querendo colocar dentro da igreja, dentro da noiva de Deus. Você que é de acordo com o padrão de Jesus e a igreja, é o espelho, o reino de Deus aqui na terra. A igreja é o espelho do reino de Deus na terra. Como você vai pegar esse espelho, distorcer e pegar um conteúdo pagão do mundo e trazer para dentro da igreja? Porque a luz não pode habitar nas trevas, pois onde há separação entre o bem e o mal, e onde entre a luz e as trevas, entre Deus
e Belial. Então, a irreverência no culto hoje está sendo algo terrível deste século, principalmente para os jovens. Professor, passa isso para a sua sala de aula, que nós não podemos nos amoldar de acordo com o que o mundo está falando, de acordo com o que o mundo está pregando. Infelizmente, existem pastores e líderes, professores trazendo o mundo para dentro da sala de aula, trazendo o mundo para dentro da igreja e fazendo o jovem a vestir esta moldura mundana dentro das nossas igrejas. O nosso subtópico número 3 está: o que significa realmente adoração e louvor? Pergunta-se a respeito do que adorar é um ótimo indício de que você está muito perto de experimentar a plenitude da presença de Deus. Lembra do escriba cheio de dúvidas? Adoração e louvor são conceitos amplíssimos, enriquecidos pelas vivências pessoais de cada um de nós. Muito mais importante do que saber o conceito é poder testemunhar as experiências quase indescritíveis de ter estado na presença de Deus em amor e obediência, louvor e adoração, fragilidade e plenitude. Não há pressa em compreender o que é adorar e louvar. Temos mais 12 domingos para nós achegarmos mais a Deus, com muita humildade e temor, e perguntamos a Ele: podemos me ajudar a viver diante de Ti uma vida para Teu louvor, onde tudo que faço perpetua em adorar ao Teu santo nome? Meu amigo, minha amiga, só o fato de você estar aqui assistindo esta pré-aula já é um começo, já é um início. Só o fato de vocês parar do que você estava fazendo para se aprofundar mais neste conteúdo e passar algo a mais para a tua igreja, já é o começo de você estar começando a entrar no reino dos céus. E você completar isso assistindo na sua igreja, ou você está lecionando, passando isso, é importantíssimo na sua caminhada cristã. É essencial. Você está no caminho certo. É isso que Deus quer. Que você se aproxime mais dele, que você conheça-lo mais. Jeremias, capítulo 29, versículo 3 fala: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. A adoração é muito mais do que aquilo que imaginamos ou pensamos. Requer uma entrega nossa, um esvaziamento meu e um enchimento de Deus. Nos esvaziamos de nós mesmos, nos quebrantamos e Deus, com sua misericórdia e graça, nos enche com o seu poder. E nós ali adoramos e cultuamos a Deus. Convido você a ficar conosco esses 3 meses e nos aprofundamos mais de Deus. Nós possamos chegar até mais próximo de Deus nesses 12 domingos. Até lá, um forte abraço, que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado, fique com Deus, amém.